O TCE reprovou as contas de 2016 do ex-prefeito de Monte Azul, que teve o registro cassado no ano passado. E o motivo que levou à perda do cargo dele também pesou nos apontamentos do tribunal, que foi a acusação de abuso de poder político durante o pleito por ter oferecido transporte público de graça 6 meses antes da votação. No relatório do Tribunal de Contas do Estado, consta que o TCE emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas do ex-prefeito de Monte Azul Paulista relativas ao exercício de 2016, diante da concessão de isenção da tarifa do transporte público, em descumprimento à vedação prevista na lei eleitoral quanto à distribuição gratuita de bens, valores e benefícios. Paulo Sérgio Davi justificou que se tratou de medida que visava a economia e que não teve intuito eleitoreiro e tampouco implicou em favorecimento nas eleições. Mas o voto do Tribunal de Contas diz o seguinte: há que se rejeitar as justificativas apresentadas para a concessão da gratuidade, pois ainda que tal benefício tivesse atendido ao princípio da economicidade, sobreveio em período vedado pela legislação. E nesse sentido, cabe lembrar que a tarifa em questão havia sido instituída em 1991 e cobrada por 25 anos, inclusive durante os 3 primeiros da gestão do recorrente, que além de manter a cobrança, elevou em 100% o valor, suprimindo-a apenas ao final de seu mandato. Essas são lembranças de um passado recente e rendem desdobramentos para a atual gestão, que assumiu o mandato em novembro de 2018, após nova eleição. Com tantos problemas que o município já passa, que tem no seu cotidiano, em seu dia a dia normal, temos que ficar correndo, como até num pleonasmo, correndo atrás dos prejuízos alheios, ou seja, coisas que poderiam ter sido deixadas corretas, não foram. E a Câmara também tem um papel importante nesse parecer do Tribunal de Contas. Caberá aos vereadores acatarem ou não a decisão que pesa sobre o ex-chefe do Executivo. Tudo isso vai depender, o presidente encaminhando, o parecer jurídico da administração da Câmara realmente concordando com o tribunal e a Comissão de Finanças e Orçamentos também concordando com o tribunal, irá para a votação. Eu acredito que tudo isso encaixado vai ser acatado, a decisão do tribunal, sem dúvida. E se for acatado, o que pesa sobre o ex-prefeito? Na verdade, na minha opinião, não pesa nada, né? Porque ele já está inelegível pelo eleitoral, pela ação que foi movida, e seria uma punição, se você for analisar, basicamente em cima dele não ser mais candidato, ficar inelegível. E isso ele já está pelo processo eleitoral que foi movido na época. Esse caso de Monte Azul manda um recado para todas as cidades da macro-região. O motivo que levou à cassação do ex-prefeito e à rejeição das contas municipais dele de 2016 deixa um alerta. Valer-se da máquina pública durante período eleitoral pode prejudicar não só o pleito, como todo o município e ainda ficar na mira da justiça. Por que essa gratuidade pesou e influenciou na prestação de contas do município? Sim, porque houve renúncia de receitas, então isso gera prejuízo. Embora sejam arguidos no próprio parecer que fossem pequenas, mas houve renúncia. A lei ela, veda qualquer tipo de renúncia em período eleitoral. Então, que dê esse recado fique, que todos aqueles que pleiteiam, cargos públicos, no caso prefeito, que não haja renúncia e nem benefícios, se utilizando da máquina pública para conseguir vantagem, no período eleitoral. Isso serviu de exemplo para o atual prefeito. Com certeza, não só esse prefeito, como todos os outros, porque, inclusive, o ano passado, Monte Azul Paulista, e juntamente com mais 4 cidades do estado de São Paulo, passou pelo crivo de novas eleições pelo simples fato de terem isentado o ônibus também. Deixando claro que isso daí foi no ano de 2016 que eles isentaram na época do período, que vai de abril a outubro. Nesse meio período, eles fizeram o uso da máquina administrativa em benefício próprio para concorrer na próxima eleição. Gislene Lopes, de Monte Azul, para o Jornal da Clube. A defesa do ex-prefeito Paulo Davi disse em nota que não concorda com o parecer do Tribunal de Contas e recorreu. Para o advogado do caso, este assunto se trata de uma questão eleitoral.
Agora ele está ao vivo e tem mais informações, Gislene. Pucci, fica aí um alerta a todos os gestores, né? Além da Justiça, o Tribunal de Contas também está de olho. E eu converso agora com o advogado Juarez Alves de Lima Júnior. Doutor, usar a máquina pública em benefício próprio durante o período eleitoral pode gerar graves penalidades ao prefeito? Boa tarde. Boa tarde, Gislene. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Lamentavelmente, os administradores públicos esquecem-se que há em vigência o artigo 37 da Constituição, que impõe a todo e qualquer gestor público o princípio da impessoalidade, o que vem a não lhe permitir a utilizar da máquina pública, do erário público, para custeio de atos que o beneficiam pessoalmente. Então, o princípio da impessoalidade determina que toda e qualquer atividade pública deve voltar-se ao interesse coletivo. E, nesse contexto, não observando o princípio da impessoalidade, prejudica, sim, todo o interesse coletivo e isso acarreta ao administrador a responsabilidade pessoal, seja ele criminal, civil e administrativa, uma vez que o descumprimento de um princípio constitucional impõe a ele ato de improbidade. Doutor, a gente viu na reportagem o exemplo de Monte Azul acende um alerta para todos os gestores? Sem dúvida alguma, e deve servir de efetivo exemplo. O que nós observamos na maioria das administrações municipais é que ficam retendo a execução de determinados projetos e obras públicas, aguardando o período eleitoral. E isso é extremamente prejudicial à sociedade como um todo. Isso deve ser observado, porque eu não tenho que ficar aqui envolvendo o interesse coletivo, deixando à margem o interesse coletivo em prol de um interesse particular. É aí que entram os vereadores, né? Eles têm um papel importante na fiscalização? Todo edil ele tem um papel crucial da fiscalização. Ele traduz-se na representatividade da sociedade. E é aí que reside o papel fundamental do vereador. Fiscalizar de perto, passo a passo, os atos do executivo. Do contrário, ele está furtando-se a sua principal obrigação. Ok, doutor. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, Pucci. Obrigado, até já.